Olá, tudo bem? Meu nome é André e eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu relato dicas e cuidados em viagens. Hoje eu vou falar um pouquinho de Maceió. Eu fiz uma viagem para Maceió em agosto de 2022 e vou dar umas dicas que você não encontra aqui no YouTube porque são aspectos não positivos. Eu não vou mostrar praias paradisíacas, imagens disso e daquilo, porque isso você encontra facilmente aqui. O que eu vou dar é dicas para turistas que nunca foram, de algumas coisas que são importantes você aprender para ir prevenido. Bom, desde já eu quero deixar claro que Maceió talvez seja um dos passeios, se não o principal passeio que eu fiz no Nordeste, onde o povo era mais receptivo, são muito hospitaleiros, muito educados, e eu quero desde já deixar claro que vale muito a pena você conhecer. Eu gostei e pretendo voltar. É muito bacana a viagem, tá? Mas como em qualquer lugar, tem pontos positivos e pontos não tão positivos. E eu vou dar uma dica para você turista que pensa em ir para lá, de pontos não tão positivos. Bom, primeiro, eu queria explicar assim, como é que funciona. Quando você vai para Maceió, geralmente o turista ele fica em Pajuçara ou em Ponta Verde, que são as praias mais voltadas para turista. Lá tem bastante hotel, tem uma estrutura de restaurantes maior, e os turistas geralmente ficam lá. É, Vamos começar do começo. Você vai perceber quando você vai para Maceió que lá, diferente de para quem é do Sudeste como eu, lá amanhece e escurece mais cedo. Então, por exemplo, 5:30 da tarde já escureceu. É diferente de para quem está em outros locais, que amanhece um pouquinho mais tarde, escurece um pouco mais tarde. Lá também, das 5:30 da manhã já está amanhecendo. Então, o que acontece? Se programe com relação a esses horários para você não se perder quando você estiver indo lá. Lembre que 5:30 da tarde você vai ver que já está escuro em Maceió. Bom, uma questão interessante é assim, a praia de Pajuçara, apesar de ser a principal praia para os turistas, né, já que os hotéis ficam em volta e tudo, ela é uma praia muito bonita, porém eu não nadei nela, porque consta, para quem quiser ver na internet e tudo, que esta praia não é própria para banho. Inclusive a própria guia turística nos aconselhou a não utilizá-la. Na internet consta, e depois eu vi também, que esta praia, o esgoto de Maceió é jogado nesta praia. Então, assim, ela é uma praia muito bonita, mas ela não é própria para banho. Então, se você estiver hospedado em Pajuçara e quiser mergulhar em Maceió, dá uma pesquisadinha antes na internet qual a melhor praia para você ir. Porque Pajuçara, pelo que eu escutei falar, não é. Tá? Ela joga esgoto na praia e ainda tem um outro problema que é um pouco diferente para a gente que está acostumado às vezes em outras praias de outros estados, que é o fato de cobrarem para você usar a cadeira da praia. Cobrar de que jeito? Os quiosques de Maceió, eles são um pouco longe da areia da praia. Assim, bem próximos da areia da praia, o que você vai encontrar são barraquinhas que servem basicamente bebidas. Essas barraquinhas colocam mesas e cadeiras, no entanto, independente de você consumir lá ou não, muitas delas querem cobrar para você usar a mesa. Eu já vi situações deles quererem cobrar R$ 40 só para sentar numa mesa, independente da pessoa consumir produto na barraca ou não. Então fica bem esperto nessa hora. Antes de sentar numa barraca, se informa bem se tem custo para você sentar ou não, porque a maioria delas tem. É um pouco estranho isso, porque pelo menos para mim, da onde eu moro, não é comum se cobrar para sentar se você já está consumindo no local, né? Mas lá há essa cobrança, então eu aconselho, para você não ser pego de surpresa, antes de sentar à beira da praia em Pajuçara, se informa com relação a isso. Uma outra questão que é um aspecto acho que mais positivo do que negativo. A gente que está acostumado aqui em São Paulo, a gente só atravessa quando o sinal está fechado, porque senão os carros te atropelam mesmo. Lá é um pouco diferente. Você vai perceber que na avenida em volta da praia não há sinal. Para quem é de fora pode até estranhar um pouco, mas quando você for atravessar, basta você chegar na faixa de pedestre, parar e ficar olhando. Os carros ligam o pisca-alerta e param para você passar. Esse é um ponto positivo, quero até parabenizar a Maceió e torço para que futuramente o Sudeste, aqui em São Paulo, onde eu moro, também seja assim. Porque para quem é de fora, às vezes estranha não ter um sinal
e você não sabe em que momento você pode atravessar. Então estou explicando, basta você parar na faixa da praia. Uma questão interessante que você vê lá é assim, lá, claro, para você estar em praia, a culinária é mais voltada a peixes, camarão. Aliás, o prato principal deles lá é o chiclete de camarão, que quase todo restaurante vende. E se você tem interesse de provar, realmente ele é muito gostoso. Eu provei, vale a pena, mas dá uma pesquisada, porque você vai sentir muita diferença de preço de chiclete de camarão de um local para outro. Não vá no primeiro que se diz o autêntico chiclete de camarão, que você vai pagar o dobro do preço do que custa nos outros restaurantes, e você vai perceber que em termos de qualidade é a mesma coisa, tá? Eu não vou citar nomes porque não vê o caso, mas pesquise, porque você vai sentir muita diferença de preço de chiclete de camarão de um restaurante para outro, e às vezes um restaurante em frente ao outro, ou quase em frente ao outro, tá? E por falar em comida, também tem uma coisa interessante que eu senti lá, não só em Maceió, mas nas cidades vizinhas que eu visitei, né? A gente que é do Sudeste, a gente está acostumado a comer feijão carioca todo dia. E os nossos pratos, quando você vai em restaurante, geralmente eles acompanham salada, ou a opção entre salada e batata frita. Lá não. Lá você vai chegar, primeiro feijão carioca eu não vi em lugar nenhum. O máximo que eu vi foi feijão fradinho. Mas o carioca, aquele que a gente está acostumado aqui no Sudeste, eu não vi nem para comprar a parte. E a salada, por incrível que pareça, também, pelo que eu vi, não é um costume deles comerem. Você tem a opção de comer, mas toda vez que eu quis comer salada eu tive que pagar a parte, porque os pratos não acompanhavam salada, nem davam opção de escolha entre salada e alguma outra coisa. Então, assim, é uma cultura um pouco diferente da nossa. Se você faz questão de salada, vá preparado para pagar a parte. E se você gosta de comer feijão carioca todo dia, como muita gente que eu conheço, vá preparado para não conseguir, porque eu não vi em cardápio nenhum o feijão carioca nem para comprar a parte. Uma observação também, vale-refeição não é bem aceito em Maceió nem nos lugares da região. Vá preparado para você utilizar, se a sua intenção era utilizar vale-refeição, é muito difícil os lugares que aceitam, os que aceitam às vezes aceitam um só, uma bandeira só. Então, assim, vá preparado para pagar a maioria das coisas em dinheiro ou no cartão. Lá tem uma boa aceitação de cartão, tanto de débito quanto de crédito. E uma observação é que geralmente não há diferença de preço entre pagar entre dinheiro e cartão. Então, eu mesmo acabei priorizando pagar em cartão, porque o preço não ia ter diferença. Bom, vamos aos passeios. Eu fui através de um pacote da CVC, então eu optei em comprar os passeios com a AWS, que é a representante da CVC. A AWS me deu esse panfleto, logo quando eles me pegaram no aeroporto, né, já que meu pacote incluía translado, com os passeios que eles iam fazer, né? E eu escolhi alguns passeios e vou estar falando um pouquinho desses passeios. Eu quero fazer uma observação desde já. Além da CVC, a cidade, lá em Pajuçara, você vê várias pessoas ofertando passeios de agências locais. Eu optei por fazer pela CVC, porque como eu comprei o pacote pela CVC, eu me senti mais seguro em comprar com eles, porque já é a empresa que eu estava viajando, né, é uma empresa que eu conheço, de porte nacional e tudo, e às vezes uma empresa pequena a gente fica meio inseguro de comprar com uma pessoa que você não conhece, se dá alguma coisa errada para quem você reclama, enfim. Mas eu observei que as empresas locais, elas são mais baratas que a CVC, e elas não aparentam, mas são. Por que eu estou falando isso? Muitos passeios que eu comprei, eu vou até falar deles daqui a pouquinho, o que acontece? O passeio aparentemente era mais barato que o passeio das empresas locais. Só que quando chegava lá, haviam passeios adicionais que não estavam inclusos no passeio que foi pago. Então, para você fazer o adicional, ele acabava saindo mais caro que a empresa local, aonde o preço da empresa do passeio da empresa local já incluía este passeio adicional junto também. Então, assim, se você não conhece alguma empresa local bacana, dá uma pesquisada olhando esse viés de que a CVC ela cobra os passeios, porém quando chega lá ela cobra tudo à parte, né? Enquanto a empresa local muitas vezes aparenta ser um pouquinho mais caro, mas os passeios que seriam cobrados à parte na CVC já estão inclusos no da empresa local. E às vezes em termos de preço a local compensa mais. Tá bom? Não sei em termos de segurança se compensa mais, outras coisas, mas de preço sim. Bom,
por falar em passeio, eu vou começar direto, acho que no passeio que mais as pessoas têm interesse, né? Que é Maragogi. Maragogi é considerado o Caribe brasileiro e realmente é uma cidade muito bonita, assim, umas praias muito bonitas, né? Paradisíacas realmente, vale muito a pena conhecer, embora não seja muito perto de Maceió. Assim, perto que eu digo assim, a estrada é pequena, então você gasta aí quase umas 2 horas para ir, pelo menos foi o que a CVC gastou, mas vale muito a pena. É um passeio que a gente sai bem cedo quando vai com a CVC, mas vale bem a pena. O passeio da CVC, como é que ele funciona? Ele buscou a gente de ônibus, levou a gente até um ponto de apoio em Maragogi, né, que o ponto de apoio na verdade é um restaurante parceiro, onde você pode deixar suas coisas, usar o banheiro e almoçar. E são ofertados passeios extras, um mergulho de lancha, que é vendido à parte, e um passeio de buggy, né? Eu optei por fazer o passeio de buggy. O passeio de buggy, o que ele oferecia? Ele te leva nas 5 principais praias de Maragogi para você conhecer, incluindo aonde tem o Caminho de Moisés, que é o principal passeio, vamos dizer assim. É um local que quando a maré está baixa, o mar abre, fica água dos 2 lados e você consegue passar no meio, como se fosse Moisés passando no meio das águas, daí o nome de Caminho de Moisés. Só que para você ir nesse Caminho de Moisés, você tem que chegar bem cedo lá. E aí é que está o problema. Porque, assim, isso foi o próprio bugueiro que nos falou. Eu optei por fazer o passeio de buggy e o bugueiro acabou comentando conosco. O horário que a gente teria que ir para poder entrar no Caminho de Moisés seria o horário que a gente chegou lá no ponto de apoio da CVC. O problema é que a CVC ela quer vender um mergulho, um passeio de lancha, que é um mergulho no meio do mar. E esse passeio de lancha também, como tem questões de maré, ele tem que ser feito logo cedo. E eles acabam priorizando o passeio de lancha, que eles ganham em cima, ao passeio do Caminho de Moisés. Então é assim, se você quer ver o Caminho de Moisés, o indicado é que você não vá com a CVC ou que você vá para ficar e vá lá um dia cedo. Porque o que a CVC faz, basicamente, ela não te leva para conhecer Maragogi como um todo. Ela te deixa num ponto de apoio e dali, se você quiser conhecer outros lugares, é por sua conta. Então é assim, eu conheci todas as praias, inclusive eu recomendo quem optar por fazer com a CVC a fazer o passeio do buggy, porque o bugueiro faz um verdadeiro book fotográfico seu, ele te leva nas praias, tira várias fotos muito bonitas suas e vale bem a pena para guardar de recordação. Salvo engano, sai R$75 por pessoa no buggy, lembrando que o buggy vai com 4 pessoas, além do bugueiro, né? Vai um sentado na frente com o bugueiro e 3 atrás. Então vale bem a pena. Mas vá com essa ideia de que o Caminho de Moisés, que é o principal ponto turístico, com a CVC pelo menos você não vai conseguir ver, porque eles vão querer te oferecer o mergulho, tá? E um outro ponto também, apesar de Maragogi ser uma cidade muito bonita, ser o Caribe brasileiro, cidade, ela não é, vamos corrigir, não é uma cidade bonita, ela é umas praias bonitas, são umas praias bonitas. Por quê? A cidade em si, no passeio pelo menos que eu fiz com o buggy, onde eu fui às 5 praias e tudo, deu para ver que ela é bem simples e sem estrutura. 90% das ruas que a gente pegou não eram asfaltadas, e quando a gente passou pelas casas da região, elas tinham esgoto a céu aberto. Então, assim, vá preparado com a ideia também de que, assim, Maragogi, as praias são bonitas, mas a cidade é simples, ela não tem muita estrutura, tá? Se a sua intenção é ter uma estrutura melhor, talvez Maceió para se hospedar seja mais interessante, tá? Uma outra questão. Quando eu cheguei em Maragogi, eu fiquei no ponto de apoio, né, esperando o buggy sair. E na praia, em frente ao ponto de apoio, eu vi algumas placas escrito Maragogi e tal. Apesar de eu estar num local público, que eu estava na areia da praia, aquelas placas são cobradas para tirar foto. Então, quando eu quis tirar foto, a pessoa me disse que era cobrado. E aí eu optei por não tirar. Tem alguns lugares que não são cobrados, onde o bugueiro vai te levar e vai tirar foto para você. Mas toma cuidado também quando você vê essas placas, rede colocada, porque isso aí é tudo colocado, cobrado para o turista tirar foto. É um pouco estranho, porque como se trata de local público, é meio estranho às vezes eles cobrarem para tirar foto. Mas, a exemplo do que acontece com as cadeiras em Pajuçara, que eles querem cobrar para você sentar mesmo estando consumindo,
lá também acontece isso, de quererem cobrar para você tirar foto em frente de placa. Então também vá prevenido com essa questão da cobrança. Bom, um outro passeio que eu fiz é Praia do Gunga. A Praia do Gunga foi um passeio bem bacana, onde eu tive a opção inclusive de fazer um passeio de triciclo para conhecer as falácias. Esse passeio sai R$150 para 2 pessoas, vai você dirigindo, você pode revezar, você e a outra pessoa, né? Então ele é bem bacana, esse passeio da Praia do Gunga, né? E, aliás, não é falácias, desculpe, para conhecer as falésias, olha eu falando errado, desculpe. As falésias, que é um local onde tem bonito para você tirar foto, tem umas pedras e tal, tem um local onde encontra o rio e o mar. Então, assim, é bacana o passeio. Mas tem essa questão, você tem que pagar o bug, né? E se você não paga o bug, o que acontece no passeio é que você acaba conhecendo só o ponto de apoio. Você compra um passeio. O que acontece com todos os passeios? Eles te deixam num ponto de apoio e chegando lá, ou você paga a parte para fazer outros passeios e de fato conhecer a região, ou você vai ficar só na praia, no ponto de apoio e pronto. É pertinente também deixar claro que o ponto de apoio não é barata a comida. Um almoço ali para 2 pessoas com refrigerante, sem muito exagero, vai dar em torno de R$150, tá? Então, assim, vá prevenido também, porque o ponto de apoio da CVC geralmente não é o mais barato. Você vai observar que eles ficam desde a hora que você chega querendo te forçar a reservar o almoço logo, mas a verdade é porque ali não é o mais barato e eles querem garantir o deles, né? O ponto de apoio da CVC é bom, é um local para você guardar suas coisas, usar o banheiro, você pode almoçar, a comida não é ruim, no entanto, não é o local mais barato para você tá indo, né? Eu fiz também o City Tour com eles. O City Tour é muito simplesinho. A Maceió não é uma cidade grande. Então, basicamente, a gente viu de dentro do ônibus alguns pontos turísticos. Fomos a um local onde teve a igreja, onde foi levado a imagem do primeiro santo da cidade, que era São Gonçalo. E em seguida eles nos deixam numa praia que é vizinha à Praia do Gunga, na verdade. De maneira que acaba sendo o passeio do Gunga e do City Tour, em termos de praia, não é muito diferente, porque a praia, uma é vizinha da outra, pelo que eu entendi. Bom, por fim, eu fiz também um passeio a São Miguel dos Milagres. São Miguel dos Milagres é uma cidade muito bonita, também que tem praia, muito bonita de conhecer, mas ela tem esse nome por causa de uma fonte. Essa fonte é uma fonte onde uma pessoa teria achado uma imagem de um santo no mar, e ao lavar essa imagem na fonte e tomar em seguida da água, ele se curou de uma doença grave. Então virou um local de turismo religioso católico para quem quer ir até lá para conhecer essa fonte. Além das praias, ele pode conhecer a fonte, pode pegar a água e levar dessa bica e tudo mais. Quando você vai no passeio, acontece a mesma situação. Você vai até o ponto de apoio da CVC, você pode ficar na praia ou você pode pagar a parte para um bug te levar até essa fonte, né? Eu fiz o passeio até a fonte, peguei a água e tudo. Qual é o passeio para ir até essa fonte? Ele é até um pouquinho mais barato que Maragogi, salvo engano ele sai 65 por pessoa. Mas é um passeio mais simples também. A gente saiu do ponto de apoio, primeiro ele passa na casa de uma senhora, de um casal, que é uma casa bem simples, que eu não vi coisa muito turística nisso, foi mais a título de conhecer, porque você chega, é uma casa simples, onde eles estão vendendo objetos que eles vendem, tirando foto com você, e inicialmente, não sei se houve um mal entendido, mas a gente entendeu que eles moravam naquela casa simples, que nem energia elétrica tinha, depois descobriu que não, que eles só iam para lá vender as coisas, e posteriormente você é levado para essa fonte. Opinião: se você é católico e quer conhecer a fonte, vale a pena, você vai, conhece, tira foto, bebe da água, leva a garrafinha com água, vale a pena. Se você não é, talvez não valha muito a pena o passeio com bug, porque assim, ele tem pouco lugar turístico para te levar. Conhecer a casa, que uma casa simples que uma senhora mora, até pode ser interessante, mas não é nada muito turístico. E a fonte também é uma fonte pequena e simples, então assim, não espere muita coisa. Conselho que eu dou: se a sua intenção é curtir, se você não é católico,
não compensa o passeio do bug. Se você compensa. Bom, basicamente é essa a minha experiência em Maceió. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Se você quiser saber alguma coisa a mais, pode escrever aqui embaixo, que eu esclareço com todo prazer. Se você gostou, por favor, curta o vídeo e me siga aí no YouTube, que eu estou sempre publicando esses aspectos das viagens. Você vai ver que eu tenho de outras viagens já publicadas aqui, tanto nacionais quanto internacionais. Tá bom? Muito obrigado!